O movimento monástico chegou à Península Ibérica no começo da Alta Idade Média, por influência dos cenobitas, que se haviam instalado em sítios ermos dos desertos do Sinai e da Judeia e cujos princípios acabaram por ser adotados na Grécia e no mundo ocidental. Na Península Ibérica conhecem-se 3 movimentos monásticos masculinos anteriores a 711, ano da invasão muçulmana do reino visigótico. Um está ligado à figura de Santo Isidoro de Sevilha, mas os 2 restantes partiram de figuras como São Martinho de Dume e São Frutuoso de Montélios, cujas sedes se situavam em torno de Brácara Augusta, Braga, que havia sido sede da administração romana e capital do reino suevo. Houve ainda um 4º movimento, de índole feminina, liderado por São Leandro de Sevilha. Todos estes movimentos, com exceção do de São Martinho de Dume, estavam dependentes de uma regra, dita comum, a Regula Communis, que influenciou as comunidades religiosas e ermitérios que se foram construindo um pouco por todo o território. A uma das obediências nascidas na periferia da cidade de Braga, esteve ligado o ermitério de Sabaris, situado na freguesia de Vila Fria, em Viana do Castelo. O ermitério de Sabaris, construído durante a época visigótica, foi escavado no solo de Saibro e abrigava monges que procuravam a meditação e o silêncio. O acesso fazia-se por uma abertura retangular no solo, através de uma escada de madeira. A escada permitia o acesso a um estreito corredor que comunica com um espaço de circulação comum, o nártex. A partir do espaço comum, abrem-se as entradas de 3 células individuais, cada uma formada por 2 divisões. Uma nave retangular, reservada à habitação do ermita, e um altar destinado à oração. O repovoamento após a invasão muçulmana entre os séculos VIII e X anda a par com uma proliferação de mosteiros, a maior parte fundados por grandes famílias, que se socorriam das instituições monásticas para exercerem um domínio territorial. No século X, São Rosendo, bispo de Dume, impõe as reformas que valorizaram a nobreza e solenizaram a liturgia, abrindo caminho à chegada dos beneditinos no reinado de Afonso VI, rei de Leão e Castela. O Concílio de Coianza, em 1055, foi determinante na opção pela regra beneditina ou de Santo Agostinho, a chamada Regula Monacorum, apontada como vinda do próprio São Bento, que deu ao monaquismo ocidental uma configuração mais sólida, conseguindo impor-se às demais regras. O Alto Minho é atravessado por 2 grandes rios. O Rio Lima, que encontra o Atlântico em Viana do Castelo, e o Rio Minho, que desagua em Caminha. Estes rios tiveram ao longo dos tempos um papel importante como vias de comunicação para as trocas comerciais, e os terrenos produtivos das suas margens contribuíram para o aparecimento de aglomerados populacionais e foram determinantes na implantação dos mosteiros. Alguns mosteiros, como o de Tibães, Santo Tirso e São Romão de Neiva, transformaram-se em polos de difusão dos princípios gregorianos, que defendiam a pobreza, a castidade, a obediência, a oração e o trabalho, bem como a obrigação de hospedar peregrinos e viajantes, dar assistência aos pobres e promover o ensino. Os monges beneditinos provenientes de Cluny, na França, apoiados pelos reis de Leão e Castela e pelo incentivo papal, irão consolidar a sua presença nas terras do Entre Douro e Minho, impondo a liturgia romana,
alimentando a coesão social, fixando as populações e promovendo o desenvolvimento socioeconómico do condado portucalense. A predominância beneditina nesta região está ligada ao processo de reconquista cristã do território. Para compensar serviços e o auxílio no povoamento, os reis e os grandes senhores atribuíram cartas de couto às instituições eclesiásticas. Entre os anos de 1128 e 1140, Afonso Henriques atribuiu 20 cartas de couto a mosteiros de tradição beneditina. A outorga de cartas de couto e inúmeras doações criaram as condições para a sustentabilidade material dos mosteiros no período medieval, tendo-se vivido entre os séculos XII e XIV o período áureo do monaquismo, com a implantação de muitos mosteiros na região minhota. Os coutos monástico-beneditinos do Entredouro e Minho assemelhavam-se a pequenos concelhos à volta do mosteiro, sendo a administração e a justiça privilégios do abade. Os marcos que limitavam as suas propriedades lembravam às autoridades régias ou senhoriais de que não deveriam ali entrar, que estavam perante terras imunes ou isentas. Hoje, devido ao desaparecimento dos espaços monásticos, é difícil para um visitante aperceber-se da sua dimensão e organização. Segundo a regra de São Bento, que definia o conjunto de normas que os monges deviam seguir, o mosteiro devia ser construído de forma a possuir tudo o que necessitavam para que não tivessem de sair para o exterior. Este princípio fazia da cerca monástica um espaço fundamental para a existência de um mosteiro. Com alto muro de pedra, daqui saíam as frutas e legumes, os cereais, a madeira e a lenha, a água para consumo ou rega. Aqui se encontravam diversos equipamentos agrícolas, como moinho ou azenha e lagar de azeite, ligados por caminhos, muros, ramadas, fontes e tanques. Mais do que um espaço de agricultura de rendimento, a cerca era também um local de meditação e de lazer, onde o monge podia passear no seu tempo livre. No centro do universo fechado que é o mosteiro está o claustro. Foi o Concílio de Tours, realizado no século VI, que determinou a obrigatoriedade da existência do claustro nos mosteiros. Local aprazível e sereno, permitia a leitura, a oração, a meditação, o repouso espiritual e o recreio dos monges. O claustro era o centro à volta do qual pulsava a vida de todo o mosteiro e dava acesso às diferentes dependências. Era numa das alas do claustro que preferencialmente se localizava a Sala do Capítulo, assim chamada por servir às reuniões periódicas dos monges que tinham o seu início com a leitura de um capítulo da Regra de São Bento. Local das grandes decisões, o abade reunia toda a comunidade para discutir assuntos relevantes do seu cotidiano. Espaço amplo, o refeitório tinha mesas de madeira ou pedra levantadas em plintos de pedra, assentos com espaldares e chão em madeira ou lajeado de granito. Sobressaía o púlpito, onde o leitor da mesa lia textos sagrados para manter o silêncio. Nos armários e num caixão grande eram guardados, para além dos livros de leituras espirituais, as louças, talheres, copos, toalhas, guardanapos e aventais.
Janelas envidraçadas e um grande quadro faziam parte da decoração deste espaço. A biblioteca do mosteiro ficava à guarda do monge bibliotecário. Necessária para a instrução e educação dos monges, a livraria compunha-se essencialmente de livros de teologia, história e jurisprudência canónica e civil, das ciências e artes, de literatura e história literária. Aos doentes que acorriam à portaria eram-lhes fornecidos os medicamentos que as boticas conventuais produziam. A botica era apetrechada com tudo o necessário: farmacopeias, utensílios, drogas, ervas medicinais apanhadas na cerca ou compradas aos apanhadores e nas feiras. As ervas eram transformadas em infusões, óleos e ungüentos, sossegando assim os males dos monges e da população local. Até ao século XVI, os dormitórios eram comuns. A regra beneditina estipulava que os monges deviam dormir cada um em uma cama e conforme a distribuição do abade e todos no mesmo lugar. Com as determinações do Concílio de Trento, os dormitórios passam a ter celas individuais, daí as grandes obras que os mosteiros foram sofrendo ao longo do século XVII. As condições de higiene e salubridade também melhoraram com a construção de latrinas, geralmente perto dos dormitórios. Muitas das igrejas dos antigos mosteiros rurais estão relacionadas com o românico, o estilo contemporâneo da fundação de Portugal. São de uma só nave, distinguindo-se pela construção de capela-mor destacada e pela elevação dos seus alçados. O granito, abundante em toda a região, é o material utilizado nas paredes e na decoração. A Ordem Beneditina possuía diversos mosteiros nesta região. Alguns deles, como os de Ganfei, Miranda, Cabanas, São Romão de Neiva e Carvoeiro, perduraram até à extinção das ordens religiosas em 1834. Um dos mais representativos mosteiros da Ordem de São Bento no Alto Minho, pela sua antiguidade e importância cultural, foi o Mosteiro de Ganfei, em Valença. Fundado em data incerta, terá sido refundado no século XI por D. Ganfrido Ganfei. No século XII já possuía uma grande prosperidade económica e nele se hospedavam muitos dos peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela. A igreja e os edifícios conventuais apresentam um conjunto arquitetónico reformado nos séculos XVII e XVIII. A fachada do templo, simples e austera, tem ao centro um nicho com a imagem de São Bento. O interior da igreja ainda conserva a sua feição românica, com 3 naves, divididas por arcos e capiteis românicos, de figuração animalista e também vegetal. A atual capela-mor data do século XVIII, mas mantém aos lados os absidíolos românicos com planta semicircular. O retábulo barroco é singular, pois é feito de tabuado pintado e não entalhado. Com fama de santo, as relíquias de Ganfei foram guardadas ao longo dos séculos pelos monges e encontram-se na capela-mor. A
acorriam ao mosteiro muitos doentes que procuravam alívio para os males da tosse, de que São Ganfei era protetor. Com a reforma monástica do século XVI, o mosteiro de Ganfei é incorporado, em 1569, na Congregação Beneditina Portuguesa, com sede no mosteiro de Tibães. Pela proximidade da fronteira, o mosteiro de Ganfei desempenhou um importante papel na Guerra da Restauração e, na invasão francesa de 1809, sofreu danos consideráveis. Foi extinto em 1834 e os seus bens vendidos publicamente. Outro mosteiro emblemático, dadas as características particulares e vicissitudes por que passou, foi o mosteiro de Sanfins de Friestas, em Valença, que remonta ao século XII. Dom Afonso Henriques doou-lhe Carta de Couto em 1134, o que lhe permitia auferir muitos rendimentos. Inicialmente sob observância beneditina, enfrentou vários problemas que quase o arruinaram. Em 1545, Dom João III, para terminar com a vida pouco regrada dos 3 monges que lá moravam, transferiu os bens do mosteiro para a Companhia de Jesus. A fachada da igreja apresenta portal de arco pleno com 3 arquivoltas, sobre dupla coluna de capiteis vegetalistas. O tímpano tem uma serpente gravada e ornatos geométricos. O templo, de uma só nave, assenta sobre uma plataforma elevada, muito alta relativamente à largura e de grande qualidade construtiva. Possui cabeceira seccionada, com uma primeira parte retangular e a segunda semicircular. O teto da nave é de madeira. Salienta-se a profusa decoração, quer interior, quer exterior da igreja, com múltiplos capiteis esculpidos, a grande maioria figurativos. Do antigo mosteiro subsistem ainda muitos elementos, mas todos eles em ruínas. A área conventual apresenta a arcaria lavrada e 2 pisos em torno do pátio central. Uma parte do muro da cerca ainda conserva os vestígios de um sistema de irrigação que abastecia o mosteiro. Foi extinto em 1759 pela lei promulgada por Dom José I, que expulsou e confiscou os bens dos jesuítas. A não observância das normas da regra beneditina provocou fraturas ideológicas e deu origem, no século XII, à Ordem de Cister. Alguns mosteiros abandonaram a Ordem beneditina e adotam a reforma promovida por Bernardo de Claraval, mais tarde canonizado, que defendia o regresso à antiga observância da regra de São Bento e uma nova maneira de estar diante de Deus, mais simples e austera, valorizando o trabalho manual, em oposição aos hábitos cluniacenses, que privilegiavam a liturgia. Dos mosteiros cistercienses mais importantes nesta região, destacamos o de Fiães, em Melgaço, fundado ainda sob observância beneditina. Recebeu Carta de Couto, doada por senhores locais pelos anos de 1157 e em 1173, importantes doações régias por Dom Afonso Henriques. Integrou-se na Ordem de Cister, no século XII, filiando-se no Mosteiro de São João de Tarouca e viveu um período de esplendor que se prolongou além do século XIII. A partir de finais do século XV, os abades perpétuos foram substituídos pelos comendatários, muitos deles leigos, com uma gestão muitas vezes desligada dos interesses dos mosteiros. Absorviam 2/3 dos rendimentos
deixando apenas um terço para a comunidade conventual. Foi neste contexto que, em 1533, o abade de Claraval visita Fiens, encontrando o mosteiro em ruínas e votado ao abandono. Nesta data, para além do abade, existiam 4 monges sacerdotes e 2 leigos ou conversos. Em 1567, Fiens integrou a congregação cisterciense de Alcobaça, deixando a dependência do mosteiro de Claraval. Então surgiram obras no mosteiro que configuram a atual fachada, assim como o corpo da igreja, mantendo-se o aspecto medieval da capela-mor. Quando foi extinto, no século XIX, o mosteiro de Fiens tinha apenas 3 religiosos. Outro mosteiro cisterciense do Alto Minho foi o de Santa Maria de Irmelo, nos Arcos de Valdevez. A primeira referência escrita ao mosteiro de Irmelo surge nas Inquisições de 1220, do rei Dom Afonso II, onde se dá conta que Dona Teresa doou uma terra ao mosteiro que terá sido construído inicialmente em São Pedro do Val e depois transferido para a freguesia de Irmelo. Seguiu a observância beneditina e recebeu importantes doações de Dom Afonso Henriques. No século XIII, transferiu-se para a observância cisterciense, afiliando-se ao mosteiro de Fiens. Irmelo, como todas as comunidades religiosas, não ficou imune à crise demográfica, económica e social dos séculos XIV e XV, provocada pela fome, pela peste negra, pelas guerras de sucessão com Castela e pela má gestão dos abades comendatários. Quando em 1533 o abade-geral de Claraval visitou o mosteiro, estava sem monges e muito degradado. Em 1560, o cardeal D. Henrique extinguiu e a igreja passou a paroquial, transferindo os seus rendimentos para o Colégio Cisterciense de Coimbra. Do projeto primitivo ainda se pode observar a capela-mor, as arcadas da entrada para as capelas laterais e alguns arcos do claustro, tendo desaparecido o conjunto monástico. A fachada da igreja conserva o arco pleno na porta de entrada, com um tímpano com cruz vazada. A partir dos ensinamentos de Santo Agostinho, surge no século XI a Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, que ganha expressão em Portugal a partir do século XII. Os Cónegos Regrantes, com uma forte ação assistencial, fundaram albergarias, hospitais e deram assistência a peregrinos, pobres, doentes e viajantes. No Alto Minho, 6 mosteiros masculinos seguiram a regra de Santo Agostinho. 3 deles situam-se no concelho de Ponte da Barca: o Mosteiro de São Salvador de Bravães, o Mosteiro de São Martinho de Crasto e o Mosteiro de Santa Maria de Vila Nova de Moía. Em Ponte de Lima situa-se o de Santa Maria de Refoios do Lima, em Monção o Mosteiro de São João de Longos Vales e em Melgaço o Mosteiro de Paderna. Fundado em finais do século XI, o Mosteiro de Bravães foi extinto em 1434 e reduzido a igreja paroquial. O seu templo é um dos mais singulares monumentos românicos portugueses. No portal principal, o homem medieval era confrontado com uma iconografia de forte sentido religioso. Destaca-se nos colunelos a representação da anunciação do nascimento do Filho de Deus, o Salvador, com estátuas figurando a Virgem e o arcanjo São Gabriel. As restantes colunas são decoradas com aves, animais e serpentes enlaçadas. No tímpano, a grande placa semicircular do portal principal, está representado Cristo na glória do céu, dentro de uma auréola oval ladeado pelos evangelistas.
É sustentado por duas mísulas onde foram esculpidas cabeças de touro, que defendem simbolicamente a entrada. Outro mosteiro importante, pela sua história e valor artístico, que adotou no século XIII a regra de Santo Agostinho, foi o Mosteiro do Salvador de Paderna, em Melgaço. Instituído no século XI, seguiu inicialmente a observância beneditina, tal como a maioria dos mosteiros desse período. Primitivamente foi mosteiro feminino, recebendo carta de couto de Dom Afonso Henriques em agradecimento à abadesa pelo apoio prestado ao monarca na tomada do castelo de Castro Laboreiro, em 1141. O couto abrangia as atuais freguesias de Paderne, Couço e Cobalhão. Cerca de 1225 passou para a observância dos cônegos regulares de Santo Agostinho, passando a ser governado por priores masculinos. A sua igreja foi construída em meados do século XIII, tendo sido sagrada pelo bispo de Tui em 1264. Sofreu obras nos séculos XVII e XVIII que lhe alteraram as suas características iniciais. A fachada principal da igreja apresenta um portal ricamente decorado com capiteis e motivos vegetais. De nave única, no seu interior existe uma cabeceira tripartida quadrangular e um proeminente transepto, cujo braço a norte alberga um outro portal de grandes dimensões virado a poente. Uma das paredes está revestida por azulejos seiscentistas. O retábulo mor é barroco, no designado estilo nacional. Na capela mor ainda existe o cadeiral e por cima da entrada da igreja o coro alto. Do antigo convento apenas restam 3 alas do claustro. O decreto de extinção das ordens religiosas, datado de 28 de maio de 1834, determinou o desaparecimento dos mosteiros e conventos, que haviam exercido forte influência na cultura, nas artes e nas atividades económicas da região e do país. Do antigo esplendor monástico, restam-nos alguns espaços, na sua maioria arruinados. As suas igrejas, poupadas à extinção, constituem ainda hoje magníficos exemplares pela sua beleza artística e monumental.